da UFTM 2014 e 2018. A nossa chapa tem como lema Juntos Faremos Mais. Ela está representada por mim, Ana Lúcia, sou enfermeira, professora do curso de graduação em enfermagem, e o professor Luiz Fernando, engenheiro, professor do curso de engenharia. Sobre a nossa atuação profissional e a nossa produção acadêmica, pelo curto espaço de tempo que teremos aqui, eu convido a todos a visitarem a página do CNPq, plataforma Lattes, para que vocês possam conhecer a produção acadêmica de nós, professores. Para contextualizar um pouquinho o plano que nós vamos apresentar para essa gestão 2014-2018, é importante que se faça uma breve retrospectiva sobre o processo de crescimento e expansão que a universidade tem vivenciado ao longo dos últimos anos. Considerando que a transformação se deu em 2005, quais são os indicadores que demonstram o conhecimento pelo qual estamos passando ao longo desses últimos 9 anos? Em número de cursos de graduação, crescimento de 200%, cursos no período noturno, 350%, matriculados na graduação, 484%, e aí é interessante essa última linha, vocês observarem a relação aluno-professor da universidade nos anos de 2006 e 2014. Atualmente nós contamos com quase 5 mil alunos matriculados para 554 professores, dando aí uma relação aluno-professor de 8,76. Em relação à pós-graduação, 250% em crescimento no número de programas de mestrado, 50% em programas de doutorado, 32% de bolsas de residências e 910% de projetos de pesquisa com bolsas de iniciação científica. Estes são alguns números que refletem exatamente o crescimento extraordinário que a universidade tem vivido ao longo destes anos. Em relação à assistência estudantil, uma área que foi criada quando da transformação e que, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, vem implementando as ações propostas, número de auxílios à alimentação. Nós tivemos todos eles, um crescimento de 100%, dado que anteriormente nós não tínhamos realmente essa área da assistência estudantil. Então, em moradia, alimentação, transporte, permanência, nós tivemos aí 100% em crescimento. Número de recursos humanos, número de docentes. Em 2006 éramos 188. Hoje, 2014, 554 docentes efetivos, representando aí um percentual de 195%. Técnico-administrativos, a gente reconhece que esse número ainda é pequeno, mas temos que contar também, não aparece nesse slide, a questão dos terceirizados, dos outros profissionais que até então foram contratados pela FUNEPO. O acervo bibliográfico também teve um crescimento percentual de 305% e vagas ofertadas à sociedade, 476%. Aí alguma coisa em relação aos valores pactuados e recebidos pelo REUNE. Pode passar, por favor. Bom, feito essa rápida explanação, nós pretendemos contextualizar, fundamentar um pouco o plano que nós vamos apresentar, a síntese do plano que estamos apresentando aqui agora. Entendemos a universidade como um ambiente complexo, uma organização complexa que envolve diferentes saberes, que envolve a diversidade, que envolve diferentes subjetividades. E a universidade inserida dentro de um contexto maior, que é para qual o nosso trabalho tem que ser realizado, para quem nós devemos dar respostas. Entendemos também que a universidade, ela se fundamenta no tripé ensino, pesquisa e extensão. E o trabalho dessa universidade, inserida nessa sociedade, ele se concretiza pela participação desses 3 segmentos: o discente, o docente e o técnico administrativo. Entendemos ainda, por meio dessas apresentações, que o nosso plano para atender a missão institucional, que é de produzir e disseminar conhecimentos, assim como formar profissionais técnicos cientificamente competentes, críticos e humanos, a nossa proposta ela vai se pautar no tripé
pessoas, resultados e processos. Nesse sentido, nós elencamos as grandes áreas estratégicas de uma universidade, especialmente uma pública federal: planejamento e gestão, as áreas acadêmicas, a assistência estudantil, a infraestrutura, tecnologia da informação e comunicação de dados, comunicação, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social, acompanhamento e avaliação do plano de gestão. Dentre essas áreas estratégicas, nós destacamos para essa apresentação algumas ações relacionadas às áreas acadêmicas. No ensino, a nossa proposta é realmente de rever, atualizar e adequar os projetos pedagógicos dos cursos e fortalecendo os cursos por meio das disciplinas, por meio da qualificação dos professores, por meio da qualificação dos processos de ensino-aprendizagem, dos processos de avaliação, de forma que a gente possa pensar em maneiras de reduzir a nossa evasão, reduzir a retenção e assim contribuir com a formação, com o aumento da porcentagem de alunos formados pela universidade. A pesquisa, como a segunda parte desse tripé, é também uma área que a universidade não pode se esquecer. Sempre foi dada muita autonomia e apoio para a pesquisa na UFPM, haja vista a produção acadêmico-científica já produzida na nossa instituição, e a nossa proposta é de fortalecer esse apoio, incentivar a criação de novos programas, trabalhar para a internacionalização da nossa produção científica, favorecer o intercâmbio, a mobilidade de pesquisadores, apoiar os jovens pesquisadores, grupos emergentes de pesquisa, assim como manter o apoio aos grupos já consolidados de pesquisa. Em relação à extensão universitária, reconhecemos ser tão importante tanto quanto as outras áreas, inclusive o nosso plano se prima pela indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, é uma área que merece todo o nosso apoio e todo o incentivo. A extensão pressupõe uma interlocução com a sociedade, e nesse sentido o nosso trabalho vai ser de incentivar, de fortalecer as atividades que já existem, no sentido de trazer uma maior aproximação, de fato com projetos que deem respostas às necessidades. O nosso trabalho vai ser no sentido de antecipar as necessidades e assim contribuir com a melhoria da qualidade de vida da sociedade e também contribuir com a formação dos nossos estudantes, haja vista que a extensão é uma forma de você colocar na prática os ensinamentos teóricos e científicos que se obtêm nas outras áreas do saber. Um minuto. A assistência estudantil, a principal proposta é promover esforços para ampliar as ações da assistência estudantil. A infraestrutura, a gente entende que é uma área que afeta todos nós, e nesse momento o foco da gestão vai ser realmente para proporcionar as melhorias das condições de infraestrutura, para que todo esse crescimento tenha, a partir de agora, uma adequação e condições de trabalho para essa realização. E por fim, criar toda uma estratégia, uma metodologia de acompanhamento contínuo e avaliação do plano, sempre numa interface, num diálogo com a comunidade da UFPM, mostrando resultados, estando abertos a sugestões e críticas e reformulando o plano cada vez que sentimos necessidade, uma vez que todo o plano é flexível e, por isso, passível de reformulações. Obrigada a todos pela atenção. Bom, passamos a palavra então ao professor Fábio. Você tem 10 minutos, professor. Bom dia a todos, a todas que estão presentes aqui. Cumprimento a mesa, a presidente da Comissão Eleitoral, a professora Roseli, a
candidata a professora Ana Lúcia, candidato a vice, professor Luiz Fernando, minha companheira de chapa, a chapa 1, professora Maria Laura, demais presentes, alunas, alunos, pró-reitores, docentes. Eu gostaria de começar a minha fala com um pequeno, bem pequeno mesmo, poema da Adélia Prado, uma grande poeta mineira de Divinópolis, que traz para nós contribuições fundamentais do ponto de vista da poesia e de como encarar a realidade dura da vida, da existência, da educação, da construção da sociedade, da construção da política, da economia. O poema é intitulado Toada, e ela diz o seguinte: cantiga triste, pode com ela é quem não perdeu a alegria. E eu gostaria de dizer isso, nós estamos nessa toada. Nós estamos aqui porque nós não perdemos a alegria, porque nós temos uma proposta para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E quando eu digo nós temos, é a partir exatamente disso que está aqui, o nosso programa de trabalho consolidado. O FTN é o FTN, somos todos nós. Essas três mãos têm muito sentido para nós. É o ensino, é a pesquisa, é a extensão. Um se encontrando com o outro. São os discentes, são os técnicos administrativos, são os docentes. São as áreas do conhecimento. É um triângulo. É integração. É a integração do ensino, da pesquisa e da extensão. É a integração dos docentes, dos técnicos e dos discentes. E a partir daí, desse lema, foi construído o nosso programa de trabalho consolidado. Trata-se de um programa construído com muitas mãos, de forma democrática, de forma aberta, de forma transparente. Porque nós entendemos que o processo de gestão de uma universidade, ele passa, e principalmente de uma universidade pública, de uma universidade federal, ele passa essencialmente pela coletividade. E aqui nós entramos numa discussão da administração moderna. Eu vou me apresentar aqui agora, tem meu currículo que está apresentado. Acessem ao nosso site, o FTN Somos Todos Nós, o nosso blog. Tem um percurso da minha vida, da professora Maria Laura. Então, eu tive uma formação em filosofia, em ciências sociais, fiz meu mestrado aqui na UFO, em economia, especificamente em desenvolvimento econômico, e fiz o meu doutorado em sociologia na Unesp, no campus de Araraquara. Nesse trajeto todo, trabalhei em algumas faculdades privadas, aprendi muito, fui coordenador de programa de iniciação científica, fui chefe de departamento, fui coordenador de curso e atualmente estou na direção do IELAX, que é um todo complexo dentro da universidade, o IELAX, como são os outros institutos também. E fui reeleito agora, no final do ano, né, para mais uma gestão à frente do IELAX. Este programa, nós queremos defender esse programa com todo entusiasmo, com toda alegria, a partir dos próprios eixos que norteiam este programa, que são a democracia, a transparência, a descentralização e a diversidade. Nosso programa ele é constituído por uma parte de diagnóstico, onde nós procuramos avaliar, entender, compreender os principais problemas que nós vivenciamos hoje na UFTN.
Daí esses princípios norteadores, a partir da própria construção do nosso programa de trabalho. A democracia, o respeito à comunidade universitária, aos órgãos e conselhos, com ampliação do espaço para participação e redução de membros natos nas instâncias da UFTM. A transparência é fundamental. Eu trouxe aqui, nós temos o orçamento da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Como é que se dá a questão do orçamento, a construção do orçamento? A Presidente da República encaminha a lei anual, a lei orçamentária anual do Congresso Nacional, onde ali é analisada, votada, são apresentadas emendas. O orçamento da Universidade Federal do Triângulo Mineiro deste ano gira em torno de 248 milhões de reais. Então, nós temos recursos de várias ordens, de várias rubricas. O problema, a grande questão que nós colocamos quando nós falamos em transparência e descentralização é exatamente a questão de discutirmos. Já que tratamos da coisa pública, precisamos gerir a coisa pública a partir de uma perspectiva que valorize profundamente este sentido público. Nós não estamos numa instituição privada. Ainda que fosse numa privada, seria fundamental que esse gestor, enquanto liderança maior dessa instituição, colocasse a par de todos os seus trabalhadores, de todos os seus funcionários, o andamento da sua empresa. Então é fundamental isso para nós, a questão da descentralização, né? A questão da diversidade, o respeito às especificidades de cada área, dos cursos, dos estágios, da compreensão dos projetos pedagógicos dos cursos, mas para que a gente tenha aqui, e vou dizer especificamente nesse caso nosso aqui hoje aos alunos, cursos de qualidade e de excelência, nós temos que integrar ensino, pesquisa, extensão. E nós temos que construir uma unidade a partir da criação, da concretização de condições para que o ensino, a pesquisa e a extensão ocorram e se deem de uma forma em que nós enxergamos e nós vivemos a qualidade desse ensino, dessa pesquisa e dessa extensão. Por isso que a descentralização é fundamental, por isso que a transparência é fundamental. Vocês vão observar que nós elencamos nove áreas temáticas, que são o ensino, a pesquisa e pós-graduação, a extensão universitária, fundações e comunicação. Precisamos urgentemente compreender essa questão das fundações e da comunicação na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Administração e gestão, que é uma outra área, os recursos humanos, o acesso e a permanência discente, o plano diretor, porque nós não temos um plano diretor, e nós temos uma proposta de construção desse plano diretor para o UFTM até o ano de 2025. Então, gente, gerir a coisa pública implica em exercer uma missão e delegar competências e trabalhos à sua equipe e fazer com que cada docente, cada técnico, cada gestor se sinta um sujeito da construção dessa história da UFTM. É fundamental isso para nós. Nós não abrimos mão de defender este processo de democracia ou de constituição, de construção de uma cultura da democracia e da transparência no âmbito de uma universidade que é uma universidade federal, portanto pública, que respira política dia e noite.
Não é possível gerir a coisa pública sem pensar na política. Por quê? Porque a universidade pertence ao Estado, ao povo brasileiro. O Estado é o quê? É uma dimensão política. Tá certo? Então é fundamental nós pensarmos isso nas articulações. Muito obrigado. Bom, então agora nós vamos passar à terceira parte desse nosso debate, que é, então, as perguntas, né, que serão as perguntas da plenária para os candidatos. E nós temos aqui já as inscrições por ordem, e eu vou chamar, né, cada um pela ordem que foram inscritos lá. Por favor, alguém da comissão vai chegar, se identifique no momento de falar o nome, e aí alguém da comissão vai levar o microfone aí. Por favor, nós vamos reiterar aqui o respeito entre a plenária e os candidatos e a mesa e entre os candidatos, né, aqui na nossa discussão, ok? Nesse primeiro momento, então, cada inquiridor terá 1 minuto para perguntas e o inquirido 2 minutos para resposta para cada chapa. Né? As perguntas serão feitas inicialmente às 2 chapas e eu quero entrar em contato aqui com os candidatos e ver quem responde primeiro. Depois nós vamos fazendo alternadamente as questões, ok? Professores, eu gostaria de começar a responder, depois nós vamos fazendo alternadamente. Pode ser? Pode ser? Então, professora Ana Lúcia, a senhora vai começar a responder, ok? Bom, nas nossas inscrições aqui, Fabrício Araújo, se identifique, por favor, e fala que curso você é. Bom, olá, bom dia a todos. Meu nome é Fabrício, sou do curso de Serviço Social. A minha pergunta, vou chegar aqui que a professora não está me vendo. A minha pergunta é sobre a relação da gestão universitária com os conselhos, principalmente o conselho universitário. A gente vive da atual gestão do professor Virmontes e da professora Ana Lúcia um desrespeito muito grande ao conselho universitário, questões que no estatuto, né, é bem claro que devem passar pelo conselho, não passaram, né, muita arbitrariedade, muita falta de democracia mesmo. Então eu queria perguntar aos candidatos qual que vai ser a relação, né, da gestão com os conselhos, inclusive agora que nós tivemos a eleição dos alunos feitos legitimamente pelo DCE e a gestão não reconhece. Fabrício, vou organizar minha resposta em 2 fases. A primeira em relação à gestão atual e centrar maior força na segunda parte, que é o que a gente está propondo daqui para o futuro. A gestão atual, eu tenho que dizer que todos os conselhos são respeitados sim. As decisões são discutidas e tomadas nos próprios conselhos. As reuniões são devidamente agendadas, as pessoas são devidamente convocadas e todos os que representam os segmentos que fazem parte desses conselhos, né, e que devem levar a opinião dos seus segmentos representados, têm esse assento nos conselhos e a oportunidade de assim o fazer. Na nossa gestão, a proposta é realmente fortalecer os conselhos universitários, fortalecer ainda mais essa integração com toda a comunidade e realizar também outras estratégias de comunicação para subsidiar todas as tomadas de decisão, não só a nível dos conselhos, mas também criando fóruns de discussão, fóruns de debates e uma interlocução constante com a comunidade universitária. Eu entendo que
para que o Conselho Universitário ele tenha cumprido o seu papel efetivo enquanto uma instituição, enquanto um lugar em que se decidem as questões prementes da universidade, a grande questão do funcionamento do Conselho Universitário continua a ser o processo de condução pela mesa, no caso a reitoria e o reitor, como se dá a condução dos trabalhos. Certo? E outra coisa também, é muito importante que o Conselho Universitário, seus conselheiros, eles tenham, de antemão, acesso ao conhecimento, aos assuntos que serão tratados. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Perguntem para nós. Nós somos contra a expansão da UFPM? Nós somos contra Araxá e Iturama? Os campos de Araxá e Iturama? Não. Absolutamente não, porque entendemos que isso é um papel da Universidade Pública Brasileira. Abrir mais vagas, abrir cursos. Agora, como deve se dar este processo? Então, não se pode, primeiro, construir a expansão da universidade na imprensa, certo? Com notícias junto aos prefeitos, a vereadores, e depois chegar com a coisa pronta no Conselho Universitário para que os conselheiros votem no final do ano, por exemplo. Certo? Então, é uma questão de modo de gerir a coisa pública. Por isso que eu insisto aqui na necessidade da democracia e da transparência neste processo de construção. 10 segundos, professor. Isso, eu tenho vários outros exemplos que eu posso dar aqui, né, que eu acho que é fundamental a gente pensar. Então, o Conselho é o lugar do respeito, da credibilidade da universidade. Acabou seu tempo, professor. Dando continuidade, nós não temos a réplica nem a tréplica aqui nessa etapa, ficará isso para, ao final, entre os dois candidatos. Edson Fernando. Bom dia a todos e a todas, bom dia aos candidatos. Meu nome é Edson, sou estudante do curso de História e também sou membro do TCE. Neste sentido, atualmente os estudantes da universidade estão tendo muita dificuldade em relação à legitimidade, à legalização e à autonomia dos órgãos estudantis. Então, eu queria saber a opinião dos candidatos em relação a essa autonomia dos órgãos estudantis. Obrigado. Olha, a comunidade estudantil, a gente observa o funcionamento em outras universidades públicas, você tem conselhos dos estudantes. Os estudantes opinam. Vou dar um exemplo aqui, depois nós podemos falar disso mais especificamente. Né? Moradia estudantil. Se você pegar a Universidade Federal de São Paulo, ela publicou um edital para fazer uma licitação de um projeto arquitetônico da construção da moradia estudantil, onde os discentes participaram efetivamente da construção desse edital. Os discentes têm a sua autonomia. E eu vou aproveitar a ocasião para dizer uma questão aqui para todos vocês claramente. O movimento estudantil não precisa de mim ou de qualquer outro professor para estar tomando as suas atitudes. O movimento estudantil no nosso país tem história, tem autonomia, tem a sua organização, tem a União Nacional dos Estudantes, tem a União Estadual. Para quê? São sujeitos. Se nós defendemos a autonomia, se nós defendemos a capacidade de cada segmento de opinar e de construir as suas propostas, então os estudantes têm que ser respeitados, eles têm que ser ouvidos, eles têm que ser chamados para o diálogo. Nós vamos insistir o tempo inteiro na nossa proposta de abertura ao diálogo com os docentes, com os técnicos administrativos e com os discentes. Professor.
Eu vou corroborar as palavras do professor Fábio, que realmente o movimento estudantil ele é legítimo por si só. E o processo de diálogo deve ser construído numa via de mão dupla, como todo processo de comunicação. A universidade esteve e na nossa gestão estará mais aberta ainda a essa comunicação, legitimando cada vez mais o movimento estudantil, ouvindo sugestões, ouvindo críticas e construindo juntos todos os canais de participação e de decisão na nossa universidade. Carolina Souto. Bom dia, eu sou Carolina, do curso de Engenharia Mecânica, e eu gostaria de perguntar, fazer a seguinte pergunta aos candidatos. O que vocês pensam sobre a criminalização e judicialização dos estudantes do movimento estudantil, tendo em vista que a atual gestão da reitoria tem uma postura de perseguição aos alunos, inclusive fornecendo nomes deles para a Polícia Federal? Bem, esse assunto realmente é bastante polêmico, Carolina, e o que eu tenho a te dizer é que a postura da reitoria até aqui foi de bastante tranquilidade na condução das manifestações do movimento estudantil. Em nenhum momento houve, enquanto vocês estiveram ocupando os espaços internos da universidade, nenhuma manifestação por parte da reitoria de força física ou de alguma atitude que viesse colocar em risco ou que diminuísse a possibilidade dos estudantes se manifestarem. Essa atitude, talvez de encaminhar nomes à Polícia Federal, se deu à medida que as iniciativas do movimento estudantil deixaram o público e partiram do privado. No entanto, nós temos aqui que falar das gestões futuras. Na nossa proposta, eu e o professor Luiz Fernando pretendemos antecipar os problemas por meio do diálogo, por meio de uma parceria efetiva, para que necessariamente a gente não precise chegar ao extremo que se chegou na universidade nesse momento. Bom, nós vivemos numa sociedade bastante complexa, em que as relações sociais, as relações humanas, elas passam por muitos conflitos. Então nós temos um Estado, uma organização político-administrativa, nós temos o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Cada órgão tem o seu papel, tem a sua capacidade de ação. Nós temos observado historicamente, no Brasil, e aí é preciso a gente realmente estudar, entender a história da construção da sociedade, da política brasileira. Nós temos passado por momentos muito complexos de criminalização, de judicialização dos movimentos sociais, inclusive na questão do movimento estudantil. Eu entendo que a grande questão realmente continua sendo a de abertura, a do diálogo. Vocês deram um exemplo concreto que ocorreu aqui. Isso é público, notório, que ocorre hoje no centro educacional, Mas eu entendo que no primeiro momento, quando a coisa começou a se acirrar, é papel da administração, da gestão, chamar os estudantes, chamar os alunos, e ali é preciso de exercer realmente um papel de liderança no sentido de construir a tolerância, o diálogo, inclusive com o judiciário, Inclusive com o judiciário. Claro que ninguém de nós vai apoiar ações, tá certo? Nem que repetem, que violentam, que destroem o patrimônio público, tá certo? Agora, nós temos uma realidade, nós temos que construir uma cultura da democracia em todo sentido. E nesse sentido, a cultura da democracia, ela passa pelo movimento estudantil respeitado. Próximo inscrito, Ricardo Rodrigues. Oi, bom dia, tudo bom? Meu nome é Ricardo, eu sou do curso de Serviço Social da UFRN. E a minha pergunta vai a respeito do que é o público, qual é a relevância do público na gestão de vocês. Porque eu mesmo investiguei o que estava acontecendo aqui na UFRN no portal da transparência. Eu vi que várias casas são alugadas aqui pela UFRN, é um dinheiro gasto muito alto. Eu vi uma casa de 10 mil por mês que era alugada,
Fui na vizinhança, ela continua fechada, está 4 meses de alugada, ou seja, R$40 mil sendo gasto. E eu vi empresa de transporte já alocada por 1 ano, 3 empresas no mesmo prazo de vigência, a primeira por R$650 mil, a outra por R$230 mil, a outra por R$109 mil, isso tudo no mesmo período. Então, eu acho que isso é o dinheiro público indo para o privado, assim como a Universidade de Torama vai ser na Fama, vai ser num lugar privado também, então vai pagar um aluguel e tudo mais. Então, eu sou contrário a essa gestão que usa o dinheiro público dessa maneira e eu quero ver a posição de vocês dois em relação a isso. Bom, a relevância do público, eu vou fazer aqui um breve comentário, que eu sempre gosto de citar muito. Há um grande jurista brasileiro chamado Raimundo Faora, escreveu uma obra densa, em torno quase de 1000 páginas, que chama Os Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro. Como é que se dá o processo do patrimonialismo? O patrimonialismo é a mistura do público com o privado. É tratar o público como se fosse coisa própria, como se fosse privado. Bom, então nesse sentido eu compreendo a importância e a relevância da questão do público. Hoje nós vivemos uma sociedade, para alguns chamada pós-moderna, de uma complexidade grande, e muitas vezes se dá esse processo de privatização do público. Ora, nós temos uma proposta com relação a isso, de um plano diretor. E esse plano diretor propõe uma dupla integração: universidade-cidade, cidade mais resiliente. Esse é um conceito que a ONU tem discutido bastante hoje. Bom, então o público, a questão dos espaços, nós defendemos a unidade, a unificação dos espaços e o fluxo das pessoas. Nós precisamos ter projetos arquitetônicos, nós precisamos discutir isso com a comunidade, nós precisamos discutir isso com os estudantes, com os técnicos, com os discentes, com os docentes. Para quê? Para que este plano diretor parta do princípio do planejamento. Nós precisamos ter primeiro um planejamento para que nós nos afastemos cada vez mais desses aluguéis, desses gastos e apliquemos o dinheiro de fato no ensino, na pesquisa, na extensão. Nós entendemos a coisa pública realmente como algo que é da sociedade. E a universidade, enquanto uma instituição pública, ela tem que gerir os seus recursos com o objetivo de devolver para a sociedade aquilo que lhe é da sua competência. Ou seja, produção de conhecimentos e profissionais bem formados. Nesse sentido, a gestão atual, sim, alugou vários imóveis para dar condições de funcionamento quando a infraestrutura física ainda não está completamente terminada. E se existem imóveis fechados há 4 meses, é porque estes foram solicitados por algum membro da comunidade e que por algum motivo ainda não adentraram e não ocuparam seus espaços. O aluguel antecipado na intenção de realmente atender a solicitação para que todos, docentes, estudantes e técnicos administrativos, possam desenvolver o seu trabalho com o mínimo de condições necessárias enquanto a estrutura física da universidade não esteja concluída. Nesse sentido, então, os aluguéis têm prazo determinado para serem concluídos, porque tão logo as obras estejam prontas, esses contratos serão encerrados. Próximo, Letícia Rodrigues. Meu nome é Letícia, sou aluna de Serviço Social, fiz parte da comissão de implantação do restaurante universitário que está acontecendo na Univerde e agora lá no campus da Abadia. E a minha pergunta vai nesse sentido. A comissão foi composta por mim, mais um aluno da engenharia, professora Ana Lúcia, professor Luiz Fernando, uma professora da questão que eu não lembro o nome, e um pessoal do técnico administrativo. Mal implementado ainda o restaurante universitário, já existe bastante insatisfação. Eu mantenho um diálogo bacana com o pessoal das engenharias, com o pessoal do ICEN, do ICTE e do ICEN, o pessoal do centro acadêmico,
E a proposta, a gente tem um restaurante que vai custar 5,80, então um dos maiores valores do Brasil. E também tem a questão da política de assistência. As pessoas do ICEM e do ICTE vão receber metade dos seus auxílios a partir da implantação do RU. Como vocês pretendem solucionar esse problema que já mostra insatisfação logo na sua implantação? Bom, nós pretendemos informar a comunidade a real tramitação da implementação desse restaurante. Nós temos a dizer que o restaurante universitário é uma experiência inovadora na nossa instituição. Enquanto outras universidades mais antigas já contam com o funcionamento do seu restaurante e com subsídios outros, além da assistência estudantil, e por isso conseguem praticar um valor menor do que o que nós estaremos propondo inicialmente, para nós ainda tudo é muito novo. A questão do valor, ele resulta de uma planilha que foi construída em cima de vários indicadores, inclusive da perspectiva de qual será a produção desse restaurante. Todos devem saber que o preço final de uma refeição ela é impactada inclusive pelo número da produção. E nesse sentido, esse primeiro contrato, esse valor, ele é inicialmente proposto, mas possível de ser revisado a partir do momento em que se tem uma série histórica de produção e a partir de um trabalho que eu e o professor Luiz Fernando estamos nos propondo a fazer, de buscar novos subsídios, além da assistência estudantil, para que a gente possa ter um impacto no sentido de diminuir o valor dessa refeição. Eu convido a vocês, estudantes, a fazer uma pesquisa em outras universidades federais. Tem universidades, a UNB, por exemplo, tem uma página só sobre o funcionamento do seu restaurante universitário. Mas pesquisem a UFMG, pesquisem outras universidades do Nordeste brasileiro e do Centro-Oeste. A UFMG, por exemplo, tem a FUMP, que é a Fundação Universitária Mendes Pimentel. Observe o elenco, né, de formas de assistência aos estudantes. Eu tenho já uma proposta para apresentar concreta aqui, de subsídio, de busca de subsídios, através do portal do Sistema de Convênios do Governo Federal, chamado SICOM. Tá certo? O SICOM, eu mostro aqui para vocês, o Cefet, visto na Federal do Rio Grande do Sul, na UFMG, em várias universidades, mas está aqui comigo, depois quem quiser olhar. Tá certo? Pra vocês terem uma ideia, há um contrato aqui de vigência que começou no ano de 2010 e vai até 2015 do Cefet Minas Gerais. Então ele fala o seguinte: o presente convênio tem como objeto o desenvolvimento do programa de alimentação escolar do Campus 1 mediante fornecimento de almoço e jantar subsidiados, priorizando o caráter do programa e garantindo a qualidade e baixo custo da alimentação servida. Sabe qual o valor desse subsídio? R$ 10.902.599,78. Então há formas de se buscar isso. Tem várias propostas aqui para a gente constituir uma equipe de captação de recursos na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e isso é plenamente possível, como funciona em muitas outras universidades brasileiras. Olá, pessoal. Raíssa Rodrigues. Lembrando, gente, só é 1 minuto a pergunta. Por favor, não insistem, não insistem. Bom dia, meu nome é Raíssa, o curso de História na UFT. Bom, nós sabemos a importância de que toda instituição política e pública, desde uma pequena Câmara Municipal, com poucos servidores, até mesmo uma universidade pública, que abrange uma gama muito grande de funcionários, possua um plano diretor. Por ser um documento tão básico, o magnífico reitor Virmontes e sua atual gestão propuseram uma elaboração de um plano diretor para o UFTM há 4 anos atrás, como ponto de campanha. Pois bem, eu gostaria de perguntar a ambos os candidatos como o não cumprimento dessa promessa nos últimos 4 anos prejudicou
nossa universidade e quais são suas propostas em relação à elaboração de um plano diretor? Bom, as nossas ideias são o seguinte a respeito do plano diretor. Nós temos 4 ideias básicas na nossa proposta do plano diretor UFTM 2025. O primeiro é o princípio da dupla integração, segundo o qual a integração interna da UFTM é inseparável da integração da UFTM à cidade, e também ao Estado e ao país. O segundo princípio é o princípio da administração integrada dos espaços e edificações. Então, isso aí contempla uma visão de conjunto do patrimônio fundiário e edificado. Veja, nós precisamos ter uma linguagem arquitetônica. Nós precisamos ter isso posto na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Essa linguagem arquitetônica implica na construção de espaços em que as pessoas se sintam vivendo a universidade. Isso é fundamental, os espaços de convivência. Isso depende do plano diretor. Isso depende de uma visão arquitetônica, isso depende de uma visão de comunidade, de Estado, da política. O outro princípio, o terceiro, é o princípio da sustentabilidade, em que o delineamento do campus deve levar em conta as condições ambientais específicas dos locais onde serão instalados. Então, nós estamos contando com construções, equipamentos e entornos ecologicamente mais adequados. O quarto princípio é o princípio do planejamento de longo prazo. Então, nós definimos um horizonte do ano 2025 com 2 momentos intermediários, 2018 e 2022. Isso é fundamental, porque nós vamos implementando o plano diretor e fazendo avaliação e reavaliação. Isso implica, portanto, num processo de planejamento coletivo, tá certo? Portanto, feito, discutido e construído pela própria comunidade universitária. A proposta minha e do professor Luiz Fernando é no sentido de realmente iniciar e dar continuidade às discussões que já estão sendo feitas. Existe uma comissão de infraestrutura criada nessa gestão, da qual os diretores de institutos, servidores discentes fazem parte, que já iniciaram a discussão dos espaços físicos e da ocupação da universidade, e a partir de agora, na gestão, realmente desenhar essa proposta de uma maneira compartilhada e coletiva. Há que se destacar que a nossa comunidade muito recentemente está completa, uma vez que ainda recebemos muitos professores recentemente, turmas das engenharias só recentemente foram completas. Agora nós podemos dizer que nós estamos com uma coletividade já constituída para que realmente esse processo democrático de discussão dos espaços aconteça, pensando na perspectiva da segurança, da acessibilidade, da humanização dos espaços, de uma convivência harmoniosa e de condições favoráveis para o deslocamento, para o trabalho e para a questão dos espaços também de lazer, de cultura e de todas as iniciativas e as atividades que uma universidade tem que desempenhar. Nesse sentido, a nossa proposta é realmente de elaborar coletivamente. Nós temos uma massa crítica muito grande na universidade, contamos com todas as áreas do saber, a parte das tecnologias para pensar em infraestrutura, para pensar em equipamentos, a parte das humanas para pensar na questão do cultural, dos espaços que possibilitem essa vivência, essas manifestações artísticas, da parte da saúde para pensar na qualidade de vida e na saúde das pessoas, de forma que nós temos sim uma massa crítica, um corpo de talentos que poderá efetivamente contribuir na construção desse plano diretor. Iago Oliveira. Bom dia a todos. Meu nome é Iago, curso de Geografia na UFTM. E visto que os 2 candidatos legitimam o movimento estudantil, eu gostaria de saber, na opinião de vocês, que deve o surgimento do movimento e, levando em consideração que tem representantes de mais de 20 cursos
e representantes de todos os institutos. E também a intensidade das ações. A que se deve o surgimento do movimento estudantil? Olha, há que se fazer uma ampla avaliação e uma reflexão sobre o que tenha motivado o início da movimentação estudantil. Certamente passa pela questão de uma, talvez, dificuldade de comunicação, embora a reitoria sempre estivesse aberta ao diálogo. Passa também por uma questão de insatisfação em relação a algumas condições que, por motivos de gestão, não foram atendidas, e a gente tem consciência disso, mas passa também, nós imaginamos, por várias outras motivações. E é importante que se diga também que nós temos uma comunidade estudantil de quase 6 mil alunos, uma comunidade de docentes de quase 600 docentes, e uma comunidade de técnico-administrativos de mais de 1.500 técnico-administrativos. E o que nós percebemos é que o movimento talvez não tenha representado 10% dessa comunidade. E aí a nossa reflexão é, o movimento refletiu exatamente o que pensa toda a universidade UFM? Eu acho que a questão do surgimento do movimento, né, ele está ligado a ele mesmo, a ele próprio. Então, é uma questão muito séria, muito complexa. A professora Ana Lúcia acabou de fazer referência a outras motivações. É uma questão muito séria quando se fala na imprensa que o movimento estudantil tem motivação política. Mas não se prova nada com relação a isso. É muito sério quando uma jornalista estabelece, coloca nota, falando que a oposição, que a politicagem que está por trás, que faz massa de manobra dos alunos, etc. e tal, mas não consegue provar uma vírgula do que se fala. Então, o movimento estudantil, eu já disse isso há pouco aqui, ele tem a sua autonomia, ele tem a sua história, ele não precisa de agitadores, de movimentadores, de estar por trás das suas ações. E eu falo com toda clareza, tá certo? E honestidade aqui com todos vocês. Tá? Eu digo para vocês, em todas as letras, para a imprensa de Uberaba, para quem quer que seja, provem uma vírgula de que eu, de qualquer pessoa da nossa chapa, tá certo? Esteja por trás de movimento estudantil para movimento estudantil. O movimento estudantil reivindica, porque nós estamos com os cursos nossos subdimensionados, porque nós não temos docentes suficientes, porque nós temos problema de infraestrutura, porque nós temos problema de falta de laboratórios, porque então é isso. Não somos nós, não. Gustavo Castanheira. Bom dia, meu nome é Gustavo, sou aluno do curso de História do sexto período. Minha questão é a seguinte: atualmente na UFM a gente encontra alguns problemas, entre eles infraestruturais. Vou citar um exemplo. A atual gestão, cuja Ana Lúcia é vice-reitora, inaugurou o prédio do CTE, prédio construído por engenheiros, onde professores e engenheiros dão aula e alunos e futuros engenheiros assistem aula, e quando chove, inunda em alguns lugares. Esses são só alguns dos problemas. Bom, como eu sou aluno do noturno, eu tenho um pouco mais de conhecimento. Enfim, eu gostaria de saber do Fábio e da Ana Lúcia quais são as perspectivas para deles sobre os nossos problemas institucionais e infraestruturais também dos cursos noturnos, que são cursos formados em licenciatura e serviço social, onde a gente tem vários problemas, entre eles falta de professores, laboratórios e falta de várias outras coisas. Bom, a gente se depara aí com uma questão que é a questão orçamentária. Nós tivemos o programa de reestruturação e expansão das universidades federais, que é o REUNE. Vários recursos foram destinados a partir deste programa
E quando a gente entra em páginas de outras universidades, você vê os relatórios semestrais, os relatórios anuais. Nós tivemos a oportunidade no ano passado de visitar a Universidade Federal de Uberlândia, sentamos com o prefeito de campus, eu e mais 4 docentes do IELATS, sentamos com o prefeito de campus, o diretor de infraestrutura, que é um professor engenheiro civil da Faculdade de Engenharia Civil de Uberlândia, da UFO, o diretor de logística e o diretor de sustentabilidade ambiental, porque a universidade criou uma diretoria de sustentabilidade ambiental. Né? E quando foi perguntado para nós a respeito do plano diretor, a gente não tem um plano diretor. Então passa pela questão essencialmente orçamentária. Ó, os recursos que vieram, aí sentamos também com o coordenador do Reúne da UFO, que projetou para nós os relatórios, como é que foi feito o processo, tá certo? De chegada dos recursos, quanto chega de recursos, qual o destino, quem é que define, tem uma comissão Reúne para fazer isso e presta contas de cada centavo que foi aplicado e por que foi aplicado, por que foi priorizada aquela construção e de como deve ser feita essa construção. Na época eu perguntei para o engenheiro civil, diretor de infraestrutura, e para a arquiteta da UFO, também que nos recebeu muito bem, disse: qual é o valor de metro quadrado das construções de vocês? Eles disseram para nós, R$3.000. E o que se passava aqui para nós? R$1.000 de construção do metro quadrado. Prédios flexíveis, abertos, depois você adapta, depois gasta mais. Tá certo? Então esse é um problema de planejamento e de destino dos recursos vindos e prestação de contas desses recursos. Quando da elaboração do programa Reúne, ao se propor o crescimento e a expansão da universidade, havia também as metas e já a necessidade de apresentação de alguns projetos arquitetônicos em relação à estruturação física. Então, nesse sentido, os professores, engenheiros e alunos não participaram realmente dessa elaboração, porque quando aqui eles chegaram, esses projetos já haviam sido aprovados e encaminhados ao MEC. Realmente, professor Fábio, a nossa construção, ela segue o padrão da Caixa Econômica Federal e o preço do metro quadrado é realmente compatível com essa questão do uso do recurso público. Nós sabemos que, depois da obra pronta, muitos problemas apareceram, mas nós estamos trabalhando para eliminar esses problemas e a nossa proposta daqui para o futuro, e agora contando com essa massa crítica das engenharias, é cada vez mais aprimorar nossos projetos e disponibilizar para a nossa comunidade condições em infraestrutura mais adequadas, confortáveis e seguras. Alan Ricardo Azevedo Barcelos. Oi, bom dia a todos, meu nome é Alan, sou do curso de Engenharia Mecânica. Nós sabemos que a função primordial da universidade é produzir ciência. Eu quero saber dos candidatos qual vai ser a relação deles com a formação do polo tecnológico e a vinda da indústria de turbinas a gás. E como podem reverter esse novo campo de trabalho como investimento na universidade. Alan, a universidade, a gestão atual já trabalha intensificamente nessa parceria, nessa participação com a Prefeitura Municipal de Uberaba e com outros órgãos na efetivação do Parque Tecnológico de Uberaba. O atual reitor, ele é membro do Conselho Gestor e participa da discussão da implementação desse parque. Não há dúvidas de que, para o crescimento da universidade, especialmente na área das tecnologias, nós temos que buscar recursos externos. Tão somente o orçamento anual do governo não nos possibilita crescer em projetos, produzir conhecimento, produzir pesquisas, patentear conhecimento, se nós não fizermos sim alianças com outros órgãos, com outras instituições que possam, em forma de parceria, proporcionar as condições para esse crescimento. Então, a universidade, comigo e com o professor Luiz, estará, como sempre esteve,
aberta a essas possibilidades de inovação, de avanço, de crescimento tecnológico e fortalecendo sim a produção científica e a inovação tecnológica, haja vista que nós temos em todas as áreas uma massa crítica, docentes muito bem qualificados e comprometidos, e que nos cabe, enquanto gestores, proporcionar as condições para que isso fortaleça e frutifique cada vez mais. E a gente sabe que um dos meios é sim buscar as parcerias. Nós estaremos abertos a isso. Nosso apoio será incondicional, evidentemente. Certo? É claro que nós temos que apoiar a pesquisa, a construção de um polo tecnológico e ir além disso. E a gente tem propostas para ir atrás desses recursos. Isso é o papel do gestor, isso é o papel do líder. Certo? Ir atrás de que recursos? Dos ministérios. Não só isso. Vou citar de novo aqui. Nós temos uma fonte de recursos que não é explorada pela nossa universidade, que é o sistema, que é o portal de convênios, o sistema de convênios do governo federal. Eu vi vários polos tecnológicos em várias universidades serem construídas com recursos públicos do SICOM. Segundo, FINEP. Certo? Nós temos o FINEP, que financia, né, que tem recursos para investimentos em muitas áreas, na construção de laboratórios. E aí, evidentemente, que as engenharias tem que ser olhada, tá certo, como um olhar importante de contribuição para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento científico, tecnológico de Uberaba, da região do Triângulo Mineiro, e contribuir inclusive para o país e até a nível internacional com essa capacidade. Então, nós dependemos essencialmente de dois fatores, dessa capacidade de diálogo com o setor público, com o setor privado, tá? Com a prefeitura, com o governo do estado, com o governo federal e com a nossa iniciativa própria. Qual a iniciativa própria? A iniciativa de termos uma equipe capaz de entender e compreender o funcionamento da máquina pública em Brasília, apresentar projetos reais, concretos, para intensificar e contribuir com esse desenvolvimento científico e tecnológico. Passamos à frente, então, Cássio Borges Neto. Bom dia, meu nome é Cássio, sou aluno do curso de Geografia e sou aluno do Programa de Educação Tutorial PET. Haja visto que o Programa de Educação Tutorial ele norteia os três principais eixos de uma universidade, ensino, pesquisa e extensão, e haja visto que na atual gestão do professor Vermontes, a universidade não deu contrapartida ao PET, que o PET tem, porque norteia ensino, pesquisa e extensão. Gostaria de saber das duas chapas quais são as propostas de vocês para dar esse apoio ao Programa de Educação Tutorial. Bom, final de 2010 eu apresentei um projeto ao MEC, meu projeto foi aprovado e eu sou atualmente também um tutor, né, de um grupo PET, que é um grupo interdisciplinar, licenciaturas e serviço social, tem alunos de vários cursos. Né? De fato, a gente tem aí um problema, né? A gente tem um apoio, algumas ações foram feitas, tá certo, né? Não preciso aqui, eu tenho que ser honesto aqui, tá certo? É isso que eu sou, né? Algumas ações foram feitas, tem uma casa, tá certo? Essa casa tem lá computadores, correto? O espaço é suficiente? Não, ele não é suficiente, mas nós temos alguma ação que foi feita, né? Muito a partir também da reivindicação dos tutores e dos petianos, porque realmente nós não tínhamos, né, condições adequadas assim, né? Agora, eu acho que isso tudo entra naquela questão do auxílio estudantil, tá certo? Ele passa necessariamente também, a assistência, ela passa por uma série de ações que podem facilitar. Passa também pela questão do transporte. Nós precisamos de reestruturar, nós precisamos de pensar a nossa logística, a logística de transportes no âmbito da UFTM e a destinação dos recursos. De novo entra o problema do orçamento, porque os gastos com assistência, com auxílio, especificamente os gastos com auxílio, diárias, passagens, né, transportes,
ela vem do funcionamento das universidades federais. Mas se a gente pegar o percentual que é destinado, aí vai da prioridade da gestão. Tá certo? Como é que a gestão encara, né, a prioridade em relação ao funcionamento desses grupos. Na nossa lista, no nosso programa, nós pensamos, né, com muita seriedade e carinho a questão dos programas de educação tutorial para uma formação mais sólida dos nossos alunos em ensino, pesquisa e extensão. Sobre o grupo PET, é importante que se diga o quanto que a universidade cresceu nesse aspecto também. Anteriormente, durante 20 anos, só existia um grupo PET na nossa instituição. A partir dos últimos anos, houve, até mesmo atendendo à política do governo, do MEC especialmente, a ampliação dos grupos PET. É importante também dizer que os grupos PET, eles recebem, ainda que pequeno, um orçamento próprio. Os tutores recebem bolsa, o grupo PET tem um orçamento e os bolsistas as suas bolsas, logicamente. A universidade, dentro das condições ainda restritas, procurou proporcionar as condições para que os grupos PET, de uma maneira geral, tivessem viabilizadas as suas ações. Sabemos que cabe aos tutores também trabalhar e buscar formas de recursos para que as iniciativas sejam implementadas. Sobre o apoio, é importante que se diga, né, de modo geral, os investimentos que foram feitos em todos os institutos ao longo de 2013. Considerando em relação, né, número de alunos e de professores, nós vamos disponibilizar na página, não vou falar aqui para não perder tempo, mas na página do Facebook vocês vão ter acesso aos valores que foram disponibilizados em termos de apoio, de viagens, e sem contar que o Grupo PET tem uma liberação diferenciada, a parte daquele orçamento que os institutos já recebem. E sobre esse assunto é importante que se diga também que a universidade quase correu o risco de perder as bolsas de um grupo de alunos de PET porque o seu tutor, durante 3 anos, não apresentou o relatório em tempo hábil. Aline Zanqueta. Bom dia, sou a Aline, estudante do curso de Engenharia Civil, e eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada a uma das propostas da CHK1, que é sobre a criação de creches vinculadas à universidade. Queria saber de onde que vai vir a verba e queria saber o foco dessa gestão, que ela se baseia sobre o assistencialismo ou então o foco acadêmico. E a viabilidade dessa creche também. Olha, primeiramente, que não é uma questão de assistencialismo, é uma questão de política pública, tá certo? É uma questão de política pública. Então, eu quero mostrar aqui para você. O decreto-lei, o decreto número 7.234, de 19 de julho de 2010, dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES. Isso não somos nós que estamos colocando, não. Isso aqui é o governo federal, isso aqui é o MEC, tá certo? E é ele que coloca as ações de assistência estudantil do PNAES, que deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico. Então, creche é uma das ações que estão ligadas à assistência estudantil, instaurada por um decreto, por uma lei. Não fomos nós que instituímos isso, não. Então, você tem uma política pública de inclusão das pessoas, dos estudantes, de assistência a esses estudantes. Nós temos outras universidades, eu fui ver outras universidades e pesquisar, essas universidades têm. Então é uma questão, gente, de prioridade, de analisar o que está posto para nós e de estruturar os nossos projetos. Certo? Então eu quero deixar claro isso para vocês.
Correto? Então nós vamos o quê? Nós vamos atrás e nós vamos cumprir o que está posto por uma política pública educacional. Não é questão de assistencialismo, não. Muito pelo contrário, a construção nossa é uma construção criativa, coletiva. Nós conhecemos e reconhecemos todas as ações propostas pelo PNAES. Entendemos que a comunidade discente necessita de realmente apoio para levar a cabo o seu projeto de formação profissional. Contudo, a universidade, a gestão até esse momento, priorizou algumas áreas. Quando se busca uma universidade, a primeira coisa que se espera é o ensino, é a pesquisa, é a extensão. Nesse sentido, a universidade priorizou construir espaços e disponibilizar condições para que o tripé ensino, pesquisa e extensão fosse viabilizado. Certamente, nas próximas gestões, nós estaremos estudando a viabilidade de procurar atender a outras ações do PNAES que até então não foram possíveis de serem implementadas. Quanto à questão do assistencialismo, eu prefiro deixar que cada um reflita se a própria política pública nacional também não tem um viés assistencialista. Vamos lá, pessoal. Pablo Rezende. Bom dia a todos. Meu nome é Pablo, sou estudante de letras. Com enorme desrespeito com todos nós, pagando pelos corredores da UFPM, que é a falta de professores. Qual a solução de vocês para o fim deste problema que assola tantos cursos da nossa universidade? Pablo, nós propomos duas forças-tarefas em relação a essa questão. Primeiro, apresentei inicialmente aqui a relação professor-aluno que nós temos na universidade atualmente. Uma relação aproximadamente de 9 alunos por professor. Eu entendo que nós temos que fazer a tarefa de casa, nós temos que conhecer as planilhas que a reitoria já tem pedido e alguns institutos até hoje não entregaram, de carga horária docente, das atividades docentes, e a partir daí, sistematizando esse déficit, conhecendo as lacunas realmente que tem proporcionado essa notória falta de professor, se com números realmente isso for comprovado, o trabalho é árduo e intenso junto ao MEC para conseguir as vagas para suprir essas necessidades. Mas insisto, inicialmente é fazer o dever de casa, inicialmente é sistematizar, conhecer cargas horárias, determinar critérios, atividades no ensino, na pesquisa, na extensão, produção acadêmica, para que realmente a gente possa ter argumentos, para que a gente possa ter justificativas para bater a porta do MEC e reivindicar mais vagas docentes. Bom, do modo como você está colocando, é como se nós não trabalhássemos, entendeu? Porque nós estamos passando por processo de trabalho de intensa carga de trabalho, tá certo? Foi discutida a comissão, foi constituída uma comissão, nós fizemos a discussão, apresentamos uma proposta, a comissão votou, a proposta foi aprovada na Comissão de Vagas Docentes do Consul, tá certo? Contrariamente a uma outra proposta que tinha a ver com preenchimento de uma planilha, com naturezas diferentes, com estágios completamente díspares, diferentes, isso que ocorreu, tá certo? E chegou no Conselho Universitário, o próprio reitor, quando colocou em discussão a proposta, ele já colocou se posicionando contrário, já criticando, entendeu? A proposta. Ora, foi constituída uma comissão, a comissão discutiu, entendeu? A comissão fez várias reuniões e se deparou com muitos problemas na planilha, tá certo?
Então, vejam, gente, nós estamos com um problema sério mesmo dentro da universidade de falta de docentes. Mas vocês acabaram de ouvir aqui, vocês acabaram de ouvir que é preciso, tá certo, preencher essas planilhas para mostrar realmente essas necessidades. Nós temos que fazer ensino, nós temos que dar aula, nós temos que fazer pesquisa, nós temos que fazer trabalho de extensão, nós temos que produzir artigos científicos, temos que escrever, há uma série, temos que participar de órgãos colegiados, somos poucos docentes para dar conta de muitos órgãos. Então, veja, nós temos que ter uma política realmente de ações concretas em Brasília, junto ao MEC, porque as outras universidades têm um número muito diferente, entendeu? Há muitos cursos que têm muito mais docentes que nós. Paulo Henrique Vasconcelos. Bom dia, meu nome é Paulo, do curso de História. Eu começo então a responder à professora Ana Lúcia. Eu não acredito que é assistencialismo que o governo faz, mas sim, talvez, jogada política. E a jogada política também a gente está vendo sendo feita com a questão da expansão universitária. Porque, tendo em vista as demandas urgentes locais, e ainda assim, uma gestão irresponsável querendo expandir para outros locais para se brincarem como está aqui, eu quero saber de vocês, futuros reitores, um dos dois, como que vocês veem essa responsabilidade de gerir uma universidade com qualidade, porque ir para outros campos para ser precário como aqui, eu acho que não... Bom, eu quero reafirmar aqui publicamente. Nós não somos contra a expansão da universidade, nós defendemos a expansão da universidade, vamos tratar com carinho essa questão junto à comunidade e ao poder público de Araxá e de Iturã. Isso é uma questão muito séria. Você cria expectativas. A comunidade, ela tem essa esperança. E isso precisa ser dialogado, isso precisa ser pensado. Mas que a gente pense e dialogue com responsabilidade, com planejamento. E essas questões foram apontadas em reunião do Conselho Universitário. Nós dissemos, mostramos as contas, o número de docentes será inferior aos cursos que foram criados aqui. Se nós já temos problemas aqui de falta de docentes, lá em pouco tempo vai estar mais precarizado ainda. Então não é uma questão racional, não é uma questão de diálogo, não é uma questão de transparência, não é uma questão de responsabilidade para com a educação, de respeito à comunidade, à sociedade. É muito sério isso. Nós temos que botar as cartas na mesa e conversar abertamente. Se vocês olharem o jornal lá de Araxá, vocês vão ver. O jornal publicou a rádio falando, vai abrir, não vai abrir, agosto, tal, não sei o quê. O MEC tem que fazer vistoria, tem que vir aqui, onde está a estrutura. Você vai criando uma série de problemas nesse processo de expansão. Então não pode ser feito da forma como tem sido feito. Primeiro, vai lá e faz, vai lá e promete, vai lá e conversa com os políticos. Depois chega no Conselho Universitário para o Conselho aprovar. Tenhamos responsabilidade e seriedade nesse processo de expansão e o defendamos, tá certo? Com essa responsabilidade. É importante que se esclareça que o projeto de construção dos novos campi não são dessa gestão e nem da gestão anterior. É algo que foi previsto quando da transformação da instituição em Universidade Federal, inclusive com a determinação das cidades, e a gente sabe que a transformação contou com todo um trabalho político. Então, há um compromisso em projeto postado junto ao MEC da construção desses campi. Em relação à expectativa que se cria nas cidades,
também é importante que se diga que a contrapartida dos municípios, inicialmente, é de oferecer a infraestrutura física para a instalação dos cursos. E que se prefeito A ou B divulgou no seu município a propaganda dizendo que instalaria os cursos e que agora não serão nesse ano possíveis, é porque eles não conseguiram cumprir com esse compromisso. E, aliás, uma foto que está disponibilizada na internet mostrando um pasto onde se diz que lá serão instalados os professores e alunos da UFM, também não é verídica. Lá é o espaço que se propõe a construção pela universidade da unidade, mas a responsabilidade inicial é da prefeitura em locar, não será o UFM que vai pagar o aluguel, e sim as prefeituras que vão alugar e inicialmente disponibilizar os espaços para a implantação desses cursos. Breno Teixeira Nunes. Bom dia. Queria falar que muito se fala sobre o papel do aluno na construção da universidade. Eu acho que esse papel também é o papel da compreensão. Nós, da engenharia, principalmente nas primeiras turmas, tivemos um período de transição para a ocupação do novo prédio da Univerde, onde certamente aconteceriam alguns problemas. E alguns problemas decorrentes desse campus estar em intensa expansão. E queria que as duas chaves falassem sobre esses problemas e suas propostas. Obrigado. Bem, Breno, eu acho que numa circunstância onde nós temos envolvidos uma coletividade e que nós temos um fim, nós temos uma missão que é produzir educação de excelência, sem dúvida todos os atores desse cenário devem participar e contribuir de alguma maneira. É necessário que se realmente tenha compreensão do processo de expansão que a universidade viveu, e não somente a nossa universidade. Essa é uma realidade de todas as universidades públicas que aderiram ao Reúne. Existe vasta produção bibliográfica já, com casos, com relatos de experiências do que as universidades, de uma maneira geral, têm vivido em relação ao acompanhar esse desenvolvimento e realmente a essa pouca oferta de condições e de conforto para o exercício. Então, assim, acho bastante louvável a sua fala, no sentido do bom senso, da paciência, da tolerância e de efetivamente contribuir para a construção e consolidação de uma universidade. Bom, é muito importante, né, que a gente tenha realmente essa compreensão, que tenha os pés no chão, que a realidade ela é bastante complexa, né, no processo de construção, de expansão, do Reúne. Mas é o seguinte, a compreensão ela vai se fazendo ao longo do tempo e vai se construindo ao longo do tempo. Uma das questões incompreensíveis aí realmente diz respeito a que a compreensão da universidade ela precisa passar por uma equipe mais sólida, com uma equipe de mais pessoas, de mais funcionários, de engenheiros, de arquitetos, tá certo? Contar com a colaboração, com a contribuição dos professores das engenharias, tá certo? Contar já com os avanços, com os estudos dos seus alunos. Então, esse é um processo de somar forças. Por isso que a gente dá o nome, o lema nosso é o UFM, somos todos nós. Isso tem um sentido para nós profundo, que é a chamada para o diálogo, que é a chamada para a conversa, que é a construção de projetos, de construções que sejam realmente dialogados. E isso, infelizmente, essa compreensão, né, aí nós ficamos também, porque como é que pode, sabe? Como é que funciona a infraestrutura da universidade? Você tem um arquiteto, você tem um engenheiro, os outros. É complexo isso. Quando nós vamos visitar a UF e conhecer, só arquitetos são 9. Só engenheiros para poder acompanhar as obras são 5.
Certo? Isso fora o hospital de clínicas, que é outra equipe de engenharia, de arquitetos, etc. Então passa por aí também essa compreensão. Eu acho que é nós juntos, entendeu? Nós, a UFRN, somos todos nós. Próximo, Caio César Vieira Alves. Bom dia, meu nome é Caio, sou aluno da Engenharia Civil. O professor Fábio comentou agora sobre manter os pés no chão, citou sobre a UFO, a quantidade de engenheiros e arquitetos. Eu queria saber, em relação à moradia estudantil que você comentou, o orçamento que é passado do governo federal para a universidade atualmente é fixo, não tem uma previsão de aumento. Eu queria saber como que seria feito, de onde seria tirado os recursos para essa moradia estudantil, e perguntar se não seria melhor investir e concretizar a pesquisa e extensão da universidade do que manter os pés no chão, do que pensar nessa moradia estudantil logo para essa atual gestão. Não, aí depende. Nós temos realmente recursos de toda a ordem. Eu coloquei essa questão da moradia estudantil quando teve uma reunião lá no Conselho Universitário com os estudantes. Então eu disse o seguinte: numa escala de prioridades, onde está a moradia estudantil? Nós temos que compreender os recursos a partir de aquilo que a gente chama, do ponto de vista da política, de disputa de orçamento. E o orçamento é disputado mesmo. Tá certo? Só que as pessoas, os ministérios, os governos, eles têm que ter conhecimento disso. Nós temos que apresentar projetos para isso. Sabe quantos milhões tem na reestruturação, do programa de reestruturação para este ano, o orçamento da Universidade Federal, que foi aprovado no Congresso Nacional, que se constitui a lei orçamentária anual, a LOA? 52 milhões de reais. Onde serão gastos? Onde foram gastos os outros dinheiros, os outros recursos? Tá certo? Então você vai ver a forma, você fala, no prédio de pesquisa de 14 andares que está ali na Apatia, o outro prédio de 5 andares, foi construído isso, aquilo, tal. Então parte dos recursos, né, evidentemente, estão concretizados lá. Agora nós temos que, eu apresentei, que eu vou insistir isso de novo, porque eu fui fazer pesquisa, gente, em outras universidades. Falta explorar aqui recursos. Se você não quer gastar recursos do Reúne para este ano e falar, olha, não é prioridade construirmos a moradia estudantil, porque isso é assistencialismo, isso não é assistencialismo, não. Nós temos um problema sério, o assistencialismo é diferente. Problema sério de correção. Essa política pública brasileira hoje, do governo atual, está correta. Nós temos um caso sério de distorções, de injustiças historicamente construídas na nossa sociedade brasileira. Isso é questão de inclusão social. Então nós temos Sicob. E Sicob pode financiar a construção da moradia estudantil. É importante também esclarecer que toda a prestação de contas da universidade, incluindo aí os recursos recebidos e utilizados pelo Reúne, encontra-se disponível na página da universidade, tanto na página quanto no portal da transparência. Há que se dizer também que por vários anos, inclusive nessa gestão, nós não recebemos auditoria dos órgãos de controladoria em função da qualidade e da presteza de contas que a universidade realiza. Sobre a questão da moradia estudantil, novamente, nós insistimos na questão da prioridade. O trabalho da universidade é inicialmente proporcionar as condições para ensino, pesquisa e extensão e buscar recursos, somar esforços para que, proporcionando as condições ideais para que todos que adentram a universidade tenham condições de concluir com êxito seus estudos, tenham essa oportunidade através da disponibilização das demais ações do PNAES. Então, a moradia estudantil é algo que a gente pretende discutir, e viabilizar a partir da busca de recursos para sua efetiva implementação.
E eu, né, me permito uma provocação ao professor Fábio, se ele conhece tão bem os caminhos para buscar recursos, por que isso já não foi feito enquanto diretor do IELATS? Seguinte na nossa ordem aqui, Mércia Gonçalves. Bom dia a todos, meu nome é Mércia, do Grupo de Serviço Social. Eu queria dizer para o colega que falou sobre moradia estudantil, eu não tenho condições como ele de ficar pagando o resto da vida moradia aqui, porque eu não sou liberada. E para mim, como ele já falou sobre moradia estudantil, me contemplou a resposta. Eu queria perguntar, sabe a opinião das duas chapas sobre a Avenida EBSER? Bom, o foco agora é EBSER. A atual gestão assinou o contrato para vinda da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para compartilhar a gestão do nosso hospital universitário. É muito difícil falar sobre a EBSER em 2 minutos, porque é necessário que se compreenda o contexto no qual essa assinatura foi feita. O nosso hospital de clínicas ele tem uma responsabilidade de atender a uma população de quase 1 milhão de habitantes, residentes numa macro-região de 27 municípios. Nós somos responsáveis pela alta complexidade em saúde de toda essa macro-região. E o governo federal, ao longo de muitos anos, não disponibilizou número de vagas suficientes para suprir essa demanda de profissionais para atender a toda essa complexidade. Em função disso, as fundações de apoio em todos os hospitais, em todas as universidades, vieram de uma maneira praticamente legal, que não é papel das fundações, contratando profissionais para que dessem conta dessa assistência a toda essa população. A luta para essa questão de vagas, ela foi e deveria ter sido intensificada há pelo menos uns 20 anos atrás. Admira-nos também perceber que ninguém foi contra quando o governo lança o programa das APHs, que são os plantões remunerados, que já foi o primeiro passo para a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e se critica tanto a questão da EBSER. E agora eu respondo enquanto vice-reitora e enquanto vice-presidente da fundação. Não havia outra alternativa. Ou seria reduzir a capacidade de atendimento do hospital em 50%, penalizando ensino, pesquisa e extensão e também a uma população de 1 milhão de habitantes, ou aderir à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Diga-se de passagem que todas as universidades estão aderindo e até aquelas que inicialmente se comprometeram a jamais aderir, por força do Ministério Público, estão sendo obrigadas a fazer a adesão. Não, eu quero pegar só 10 segundos aqui, porque eu acho que eu até teria o direito de resposta ao questionamento que a mim fez, né? Eu sei, mas assim, a questão eu, como diretor do IELATS, buscar recursos, eu fui atrás. O ano passado, no dia 10 de abril, eu estava numa audiência com o ministro da Educação, lá no 8º andar, no prédio do MEC, às 18 horas, com o ministro Mercadante, com o deputado federal do PT, Nilmar Miranda, com o Rolf Akbar, assessor especial do ministro, e com a Adriana Besca, diretora de desenvolvimento da rede de instituições federais de ensino superior. Eu estava lá demandando a questão de docentes. Eu levei uma proposta de construção de um prédio IELATS com uma tabela no valor de 45 milhões de reais. Entreguei para a diretora, para o ministro. Ela falou assim para mim: eu preciso de pegar aqui o de acordo com o reitor, você leva de volta ou você quer que eu traga, ou o dia que ele vier aqui, ele assina? Eu falei: não, pode deixar. Sabe o que fizeram? Devolver, porque o reitor não quis assinar. Não quis dar o de acordo. Agora, a questão da EBSER é muito séria, tá certo? A questão da EBSER é muito séria. A questão da EBSER, eu vou discutir isso aqui com cuidado, tá certo? Eu vou discutir com cuidado. Por que discutir com cuidado?
porque nós precisamos fazer um debate amplo, aquilo que não fizemos anteriormente. A questão não é propriamente a EBCRC, a questão é o processo, como se deu a assinatura do contrato de adesão. É essa a questão. Tá certo? Então, eu vou colocar isso com propriedade, com cuidado aqui. Infelizmente, eu tive que pegar meu tempo aqui para responder uma questão que eu acho que não... Para que colocar a questão dessa maneira? A gente tenta. Eu mandei memorando solicitando uma senha para eu entrar no Sicob, no sistema. Faz mais de um ano. Eu não tive essa autorização. Tá certo? Eu fui consultar o Banco do Brasil, a gerência do Banco do Brasil, para entender o funcionamento do Sicob. Certo? Então isso é importante a gente falar também a verdade. Professor. Eu quero colocar aqui que o debate é entre os candidatos e a plenária. Depois os candidatos